Eu vou falar sobre a origem dos motores da combustão. O motor de combustão interna é uma máquina química que transforma a energia proveniente de uma reação química em energia mecânica. O processo de conversão se dá através de ciclos, que envolve expansão, compreensão e mudança de temperatura de gases. São considerados motores de combustão interna aqueles que utilizam os próprios gases de combustão como fluido de trabalho, ou seja, são esses gases que realizam o processo de compreensão, aumento de temperatura, ou seja, a queima, expansão e finalmente exaustão. Assim, esse tipo de motor distingue do ciclo de combustão externa, nos quais o processo de combustão ocorre externamente ao motor. Nesse caso, o gás de combustão transfere calor a um segundo fluido, que opera como fluido de trabalho, como ocorre no ciclo. Motores de combustão interna também são popularmente chamados de motores de explosão. Essa denominação, apesar de frequentemente, não é tecnicamente correta. De fato, o que ocorre no interior das câmaras de combustão não é uma explosão de gases. O que impulsiona os pistões é o aumento da pressão interna da câmara, decorrente da combustão, queima controlada com frequência de chama. O que pode se chamar de explosão, queima descontrolada sem frente de chama definida, é uma desnotação dos gases que deve ser evitado nos motores de combustão interna, a fim de proporcionar maior durabilidade dos mesmos e menor taxa de emissões de poluentes atmosféricos, provenientes da dissociação de pinogênio e nitrogênio. Partes do motor à explosão. O bloco dos cilindros é uma estrutura rígida que mantém os cilindros em um alinhamento apropriado. Se o motor é refrigerado a líquido, o bloco é provido de camisa de água, isto é, possui passagem para o líquido em torno de cada cilindro. Em motores de automóveis, o bloco dos cilindros do motor formam uma única unidade. Em sua maior parte, os blocos dos cilindros são de ferro fundido ou de alumínio. Os cilindros são tubos nos que podem deslizar os êmbolos para cima e para baixo no seu interior. Sua superfície bem polidas possibilitam um encaixe perfeito entre o êmbolo e o cilindro e evitam o escapamento dos gases no êmbolo. Os cilindros na maioria dos motores de automóveis são partes de bloco. Alguns motores têm uma manga de cilindro de aço ou de ferro fundido, especialmente endurecido. A cabeça do cilindro é uma peça fundida na parte superior do bloco do cilindro. A cabeça do cilindro, a face superior do cilindro e o oco de êmbolo formam a câmara de combustão, o local onde ocorre a queima da mistura ar-combustível. A cabeça do cilindro e bloco também podem constituir uma única unidade. O cárter do motor é onde uma estrutura rígida que suporta o virabrequim e seu mancal. Nos motores, partes do virabrequim ou o próprio virabrequim pode integrar-se no bloco de cilindro. Um coletor de óleo aparafusado no fundo do cárter do motor contém o óleo de lubrificação do motor, êmbolos e bielas. Quando a mistura ar-combustível queima, os gases em expansão exercem uma força sobre o êmbolo. Essa força transmite-se através de uma biela ao virabrequim. O êmbolo contém 3 a 6 ou mais anéis com a finalidade de evitar que os gases escapem para seu exterior e para não deixar que o óleo lubrificante entre na câmara de combustão. O virabrequim.
transforma o movimento alternativo de vai e vem dos êmbolos em movimento giratório. O virabrequim possui diversas manivelas, formando ângulos entre si. Por exemplo, um motor de 4 tempos em linha e com 6 cilindros perfaz 6 tempos de explosão em 2 revoluções do virabrequim. As manivelas são dispostas em ângulos de 120, uma em relação à outra, de modo que os tempos de explosão são uniformemente espaçados nas 2 revoluções. O volante armazena a energia durante a explosão do combustível e a libera durante os outros tempos, o que contribui para a virabrequim gire a velocidade constante. Válvulas. Em um motor de 4 tempos, cada cilindro tem uma válvula de admissão e uma válvula de expulsão, para deixar que os gases já queimados escapem. Essas são as chamadas válvulas de gatilho. Em muitos motores de 2 tempos, o movimento de êmbolos toma lugar das válvulas separadas. Quando o êmbolo se move, fecha e abre os orifícios. O eixo de comando. Abre e fecha as válvulas, localiza-se de um lado a outro do motor e tem 2 excêntricos em cada cilindro, um para a válvula de admissão e um para a válvula de expulsão. Em um motor de 4 tempos, o eixo do comando é engrenado com a virabrequim, de modo a girar com a metade da velocidade do virabrequim. O eixo de comando pode ser localizado na cabeça de um motor com válvula de cabeça em 1, ou no cárter do motor. Cada excêntrico age através do tucho ou vareta seguidora para abrir a válvula em ponto adequado no ciclo do motor. As principais características são o número de Catani para o ciclo do dia. Esse número revela a possibilidade na autoignição de combustível. Quanto mais fácil a ignição, maior é o número dos canais. O número de octágonos ou octagonais para o ciclo de óxido varia inversamente ao número de Catani. Quanto maior o número das catanas, maior será o número do octágono. Este número diz respeito à qualidade de combustível em relação às resistências do alto da ignição. Os motores de ciclo óptico, por exemplo, necessitam de elevadas temperaturas de ignição para não haver um aumento muito brusco na pressão correspondente aos famosos batidas de fluxo, denominação explicada anteriormente. O octógono, número de octógonos, pode ser aumentado pela adição aditivas antidetonantes ou pela mistura de combustíveis em um octógono maior. O poder de este número fornece quantidade de energia que uma certa quantidade de combustível pode produzir. Quanto maior o número, maior o combustível, juntamente com relação à facilidade de autoignição. Quanto maior a cadeia verbônica, menor a temperatura da autoignição. Viscosidade. Tem grande importância no jato de combustível, injetando na câmara caso o combustível seja muito viscoso, a atomização do combustível será prejudicada. Assim, o motor frio da partida será afetado. Caso contrário, uma baixa viscosidade, a lubrificação do sistema injetor, aumentando o desgaste do mesmo. Reação a combustível e combustível água estimétrica. Mede a proporção do ar que deve ser utilizado para queimar, teoricamente, todo o combustível em massa, juntamente com o IE, multiplicado pelo poder calorífico e a medida de quanta energia pode ser colocada no cilindro do ciclo. Resíduo de carbono e oxígeno de água e fermento, devido à constante evolução dos motores da eletrônica, embarques automóveis engenheiros estão conseguindo criar motores muito mais potentes e econômicos com a mesma cilindrada.
O meio de conseguir essa malhada essa melhora é aumentar a taxa de pressão do motor. Mas com isso surge inconveniente do ciclo óptimo, a desotação. Ela ocorre quando o resto do combustível no final da combustão tem a temperatura e a pressão elevada, o ponto de seu alto estado. Essa queima não controla o combustível para o ruído característico, conhecido como batida de pino, apesar de nenhum pino bater. O ruído provavelmente é ressonância da câmara de combustão transmitida ao bloco. Eventualmente, dano mecânico, principalmente em pistão, anéis, velas e válvulas. Para melhor rendimento do veículo, pode-se utilizar gasolina em alta voltagem, que ajuda a evitar esse fenômeno. Já a pré-ignição ocorre quando o combustível começa a queimar antes da faísca da ignição, devido a algum ponto de alta temperatura na câmara de combustão, que também é influenciado um pouco pelo ataque de compressão. No motor a dois tempos, um ciclo demodinâmico se completa a cada volta do eixo, compreendendo as etapas de dimensões, compreensão, transferência de calor e exaustão. Essa característica permite que o próprio pistão atue também como válvula, abrindo e fechando as janelas, aberturas, na parede da câmara da combustão. Essa opção significa a máquina também dispensando o comando de válvula é muito utilizado nos motores de pequeno porte. Mas para os motores de grande porte, isso não é uma alternativa adequada, por reduzir o custo para a compressão e permitir a comunicação direta entre as dimensões de combustível e de exaustão. Os maiores motores da propulação naval, a diesel, operam um dos tempos mais com efeito de apenas uma janela é uma válvula de cabeçote. Motor A4. Já nos motores de 400, os gases completam ciclos termodinâmicos a cada duas válvulas do eixo. Agora eu vou falar sobre os 400. Essa alternativa requer necessariamente o emprego de um ou mais comandos de válvulas, engrenando a árvore de manivelas de tal forma que tenha metade da velocidade de rotação da mesma, permitindo que o ciclo de abertura de válvulas dure 400. Motor rotativo. O motor rotativo é um motor de combustão interna que não utiliza pistão, como o motor convencional, mas pode fazer uso de rotores, às vezes chamando de pistão rolativo. Turbina a gás. As turbinas de gás são máquinas puramente rotativas. Existem diversas formas de combustível, sempre contendo 3 sistemas básicos: compressão, câmara de combustão e turbina, propriamente dita. Continuando sobre as evoluções do motor. Motor a combustão interna. É uma máquina térmica que transforma a energia proveniente de uma reação química em energia mecânica. O processo de conversão se dá através de ciclos termogênicos que envolvem a expansão, compreensão e mudança de temperatura de gases. São considerados motores de combustão interna aqueles que utilizam os próprios gases de combustão como fluido de trabalho, ou seja, compreensão, aumento de temperatura, queima, expansão e, finalmente, exaustão. Motores de combustão interna também são popularmente chamados motores de explosão. Essa denominação, apesar de frequente, não é tecnicamente correta. De fato, o que ocorre no interior da câmara de combustão não é uma explosão de gases. O que impulsiona os pães é o aumento da pressão interna da câmara decorrente da combustão, queima controlada com pente de chama, o que se pode chamar de explosão, queima descontrolada sem pente de chama definida. É uma detonação de gases que deve ser evitada, os motores de combustão interna, a fim de proporcionar maior durabilidade dos mesmos e menores taxas de emissões poluentes atmosféricas provenientes da dissolução de pinogênios e nitrogênio. O ciclo de motor a diesel. Os motores diesel caracterizam pela imigração por compressão, ou seja, o fluido de trabalho, normalmente, ar, é comprimido sem ter misturado combustível, e quando o combustível é injetado,
no fluido comprimido e quente se inflama. As máquinas que impulsionaram veículos pesados como caminhões, trens e navios usualmente são baseados no ciclo ideal de diesel, o que se refere ao combustível utilizado, e sim ao ciclo termodinâmico em que operam. Ciclo Brayton. O ciclo Brayton é utilizado como modelo ideal para as turbinas a gás. Esse caso se diferencia do anteriores pelo fato de operar em regime permanente. Isto é, consequência do fato dos processos de compreensão. Transferência de calor, expansão e expansão ocorrem ao mesmo tempo. Mas em locais diferentes, assim esse tipo de motor distingue-se como motores alternativos, onde os processos ocorrem em uma única câmara, mas em tempos diferentes. Agora eu falo pela construção. Os mecanismos dos motores ditam os processos pelas quais passam os fluidos, determinando as características dos ciclos, mas mesmo operando ciclos termodinâmicos semelhantes, os motores de combustão interna podem ter mecanismos e formas construtivas extremamente diversas. Agora eu vou falar por último o motor alternativo, que são as máquinas alternativas que possuem elementos que realizam movimentos repetitivos e translação. Nesses motores, os principais desses elementos são os pistões, cujo movimento altera o volume das câmaras de combustão, ora comprimidos dos gases, ora sendo movimentados pelos gases. Motores alternativos dividem-se pelo número de tempos em que completa a sequência dos processos. Neste caso, tempo é o percurso do pistão, do ponto morto inferior ao ponto morto superior, aqui equivale a meia volta da árvore de manivelas, ou seja, do eixo de manivelas.